Boa tarde, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o Deus que atende aos homens. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 10, e eu vou ler os versículos 13 e 14, que dizem assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Meu irmão e minha irmã, nós vemos que neste capítulo 10, o povo de Israel, sem aprovação divina, fizeram uma aliança com os gibeonitas. Na história de Israel, vemos algo que se repetiria tantas vezes com a igreja. Pessoas que dela se aproximam com o propósito de tirarem proveito da sua bênção e do seu caráter. Em Josué 10, lemos que um dos reis que habitavam no território de Canaã, ao tomar conhecimento das proezas que Deus estava realizando a favor do seu povo e da aliança feita com os gibeonitas, uniu-se a outros 4 e então estabeleceram um plano de destruir Gibeon. Com isso, somos introduzidos a mais uma batalha do povo de Israel na terra da promessa, no território de Canaã. Em Josué 9, nós lemos que a aliança feita entre o povo de Israel e o povo de Gibeon, povo que fazia parte daqueles cuja destruição Deus havia ordenado, povo que praticava o homossexualismo, que tinha relação sexual com animais, que oferecia os filhos em sacrifício ao deus Moloque. A Bíblia diz que o povo de Israel fez uma aliança com os gibeonitas em nome do Senhor. Então, por causa do nome do Senhor, o povo de Israel se viu moralmente obrigado a defender Gibeon. Veja as implicações e as consequências das alianças que fazemos. Então aqueles 5 reis se levantaram contra Gibeon. Os moradores da cidade clamaram que Josué os ajudasse. Nos versículos 10 e 11 do capítulo 10, vemos a profunda lealdade de Deus a Israel. E eu digo a você, que maravilha servir a um Deus leal, a um Deus fiel. Precisamos crer não apenas na existência de Deus, mas em um Deus pessoal, que ouve as nossas orações, que tem completo domínio sobre a criação e também nos ama. A Bíblia ensina em Josué 10 que Deus ouve a oração do homem. Quem é este que ouve a voz dos seres humanos? É aquele que tem o universo sob seu controle. É a primeira verdade teológica que encontramos em Josué 10. O Deus que existe, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, usando nada como matéria-prima, tem absoluto controle sobre a sua criação. O nosso Deus é soberano. Ele pode intervir e alterar até mesmo o curso dos astros, como quando ele ouviu a oração de Josué. Ele é a realidade última que está por trás de tudo. E tudo veio à existência pelo poder da sua palavra. Então, o Deus que ouve a oração do homem é aquele que tem o universo inteiro sob o seu controle. Nos versículos 1 a 5 de Josué 10, vemos os adversários de Israel fazendo uma aliança para destruir um aliado de Israel, movidos, obviamente, pelo ódio ao povo de Deus. Movidos pelo medo a Israel, aqueles reis fizeram uma aliança para destruir um povo que, apesar dos seus pecados, estava sendo abençoado por haver sido escolhido por Deus. Que maravilha é!
apesar da dor inerente às batalhas da vida. Saber que Deus está no controle. A trama daqueles reis deu oportunidade a uma nova revelação do caráter de Deus. Você sabe como termina esta história? Termina com Josué dizendo para a lua e para o sol pararem, e a sua oração foi ouvida. Com isso, temos por toda a eternidade uma prova cabal dada por Deus do seu amor pelos seus pecadores, como eu e como você. Será que você consegue ver as lutas pelas quais passa, que elas estão inseridas no plano específico de Deus para a sua vida? Se não fosse a trama daqueles reis, talvez Josué jamais viesse a saber que Deus, por sua fidelidade, pode deter o curso dos astros em resposta à oração de um pecador. Em terceiro lugar, respondendo à pergunta: quem é o Deus que ouve a oração de um mortal? Podemos afirmar que ele é o Deus que peleja pelo seu povo. Em Josué 10:11 está escrito: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E o versículo 14 afirma claramente: porque Deus pelejava pelo seu povo. O Deus que ouve o seu povo é capaz de comprar as brigas do seu povo também. Pense nisto. Deus peleja por você, por mim, por cada um de nós. Os métodos de Deus defender os seus eleitos são os mais variados. Ele pode capacitar o seu povo de um modo surpreendente, fazendo com que este supere as suas próprias limitações. E assim o adversário não o possa derrotar. Deus peleja por nós quando a nossa causa é justa e aqueles que se opõem aos intentos da igreja se opõem aos planos de Deus. Deus peleja por nós quando reconhecemos a nossa dependência dele. Deus peleja por nós quando nos vê inferiorizados perante o adversário, que dispõe de mais recursos do que nós. Deus peleja por nós quando erguemos a voz aos céus. Mas por que Deus peleja por nós? Você sabe? Pela sua fidelidade divina, que encontramos ao longo do livro de Josué e também em outros versículos. O Salmo 94:14 diz: pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Deus encoraja os seus amados. Ele sabe que tendemos ao medo e ao desânimo, e por isso somos carentes dos seus constantes encorajamentos. Ele se aproxima dos seus servos e diz: coragem. Deus quer consolar você também, quer te encorajar. E eu digo a você e a mim mesma: coragem. O povo de Israel estava sofrendo as consequências do seu pecado. Deus havia dito à nação para não fazer aliança com nenhum povo da terra de Canaã. A gênese daquele combate foram o que a Bíblia relata em Josué 9:14. Não pediram conselho ao Senhor. Mas a misericórdia de Deus é o que o move. Aqueles que não podem fazer nada por si mesmos. O que torna a misericórdia mais bela aos nossos olhos é o seu caráter imerecido. Deus é tão misericordioso que pode até mesmo fazer com que, de alguma maneira, os efeitos do pecado deem ensejo a uma bênção gloriosa. Assim que Josué recebeu as más novas dos gibeonitas, tratou de se preparar imediatamente para a guerra. E a Bíblia fala, no versículo 7 de Josué 10, então subiu Josué de Gilgal,
ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. A Bíblia não registra nenhuma lamúria, nenhuma dúvida, nem mesmo nenhuma surpresa por parte de Josué. Aparentemente, as batalhas iniciais já o haviam preparado para o que enfrentaria em Canaã. O cristão é alguém assim, que deve viver em guarda. Embora não seja recomendável viver sempre esperando o pior, tampouco é recomendável tirar a armadura a fim de vestir um pijama, por exemplo. Uma luta para a qual o cristão deve estar sempre preparado é a da decepção com os homens. O cristão não deve se surpreender com os ataques de Satanás, com as injustiças sociais, com as guerras, com a estupidez das massas. A Bíblia o tem preparado para aguardar e encarar tudo isso. Mais uma vez, Deus exorta o seu servo Josué a não temer. Versículo 8 de Josué 10 diz: Disse o Senhor a Josué: Não os tema, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Só aqueles que andam com Deus têm os ouvidos abertos para o que lhes pode, de fato, dar esperança. Nas batalhas da vida, não devemos considerar apenas o poder de fogo do inimigo, mas a aliança que o Criador tem conosco. O medo é um cativeiro. Servimos a um Deus que nos torna desassombrados. Deus ordenou a Josué que simplesmente não considerasse o adversário. A fé tem a característica de nos ajudar a ver o nosso problema na perspectiva correta e não a hiperdimensioná-lo. Sendo assim, ninguém está mais fadado a viver com medo do que aquele que não ouve a voz de Deus. Não há fé sem a palavra de Deus. Portanto, quem não lê a Bíblia sai perdendo. Você jamais vencerá o medo enquanto não aplicar a verdade bíblica aos fatos práticos da vida. A oração ousada é a que não vê limites para Deus, com a exceção daqueles impostos pelo próprio caráter santo do Criador. Ore com ousadia. Portanto, quem conhece Deus e as suas promessas precisa agir dessa forma. O conteúdo da oração de Josué mostra-nos uma mente descondicionada. E uma mente assim nos permite aguardar o inalcançável. Esta mente, fruto da expansão produzida pela verdade divina, leva o cristão a esperar contra a esperança. A oração do homem pode mudar o curso dos corpos celestes. Pense nisto e nas implicações deste fato para a sua vida. Vivemos em um universo teocêntrico. Deus está no centro de todas as coisas. O que existe, existe por Ele e para Ele. Por isso, o último salmo da Bíblia conclui dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Assim, o homem é forçado a se manter em posição humilde perante o Criador, como também é forçado a sobrepujar tudo aquilo que o queira nivelar aos animais ou à criação inanimada. Está escrito no Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, faça a sua oração, faça o seu pedido, com coragem, com ousadia, assim como Josué fez aquela oração e o sol e a lua se detiveram por um dia inteiro. E esse fato, inclusive, é comprovado cientificamente. Existe uma diferença de um dia no horário da Terra. Então, eu convido você, neste momento, a fazer o seu pedido, porque Deus não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar e também não está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor.
Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante de Ti porque servimos a um Deus que é o Criador de todo o universo, que é o Todo-Poderoso, que é o El Shaddai, que para Ele não haverá nada demasiadamente difícil, porque Ele é o Deus do impossível. E nós muitas vezes ficamos tristes, desanimados, ou até mesmo reclamamos, ficamos um pouco depressivos, mas nós temos que nos lembrar de que a palavra de Deus, ela nos dá a solução para todos os problemas. E é a palavra de Deus que diz: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E neste momento nós estamos aqui pedindo ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, também por todos aqueles que nos ouvem, por todas as pessoas desse mundo, especialmente nesse momento difícil em que vivemos, dessa pandemia. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha repreender esse vírus que traz essa pandemia, que o Senhor venha erradicar de uma vez por todas, Pai, desse mundo inteiro. Porque nós sabemos, Pai, que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Mas contigo nós temos a certeza e a convicção de que somos mais do que vencedores. E nesse dia, Pai, entregamos a Ti tudo aquilo que nos pertence, porque sem Ti nós nada podemos fazer. E por isso nós dependemos exclusivamente do Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que está no controle de todas as coisas. E eu quero te pedir por aqueles que estão doentes, que o Senhor venha operar a cura, que o Senhor venha enviar a essa pessoa que passa por necessidades a sua provisão, que o Senhor venha restaurar esse lar, essa casa, esse casamento, essa união, esse relacionamento. Enfim, Pai, que o Senhor venha entrar com a providência, com a necessidade de cada pessoa que está agora, neste momento, clamando conosco. Por isso, neste momento eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso já derramou sobre nós toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como a tua palavra declara em Efésios 1:3. E por isso eu profetizo a você, meu irmão e minha irmã, a bênção, a vitória, o milagre em nome de Jesus. Porque é a palavra de Deus que nos garante. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido a todos que gostaram dessa mensagem, deixar o seu like aqui no canal Igreja Poder de Cristo. E se você quiser também, nós poderemos recebê-lo, não no momento, por causa da pandemia, na Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.